Senhor, amém? Vamos louvar antes de trazer a palavra nessa noite. A igreja pode sentar, amém? Vamos adorar o Senhor com esse hino que eu sempre canto. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando o inimigo, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, para tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Se levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Faz da morte virar vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Vamos ficar em pé e abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 19. Aleluia. E diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar.
Eu estou muito feliz nessa noite por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para trazer a sua palavra nessa noite. Me alegro muito. No domingo, meu padrasto internou ali no Hospital Francisca Mendes. E na manhã de segunda-feira, 5 horas da manhã, estive lá para acompanhá-lo. E às 20 horas da noite ele fez o procedimento cirúrgico para desentupir 3 veias do coração, finalizando a etapa num procedimento de angioplastia que ele iniciou em setembro, dia 12. E ali foi feito o procedimento com sucesso. 6 veias foram desentupidas do coração dele. E ali eu naquele corredor, intercedendo pela vida dele, mas o Senhor já dando uma palavra, já dizendo que a vitória estava próxima da salvação ali para ele. E para a glória de Deus, na terça-feira, 11 horas, ele já teve a alta. E no laudo estava dizendo que o procedimento cirúrgico foi 100%, né, de sucesso, para a glória do Senhor. Agora o Senhor ele já está trabalhando num novo coração em Cristo Jesus, assim eu creio, porque ali Deus usou até um servo para falar que via ele como um homem já de Deus, servindo ao Senhor, e a promessa ela é para nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali naquela noite de segunda-feira, eu recebi o convite para estar aqui nessa noite trazendo a palavra do Senhor. E eu disse, eis-me aqui, porque na semana passada o Senhor já havia me mostrado eu aqui no púlpito, mas sempre a gente tem a oportunidade de estar trazendo uma palavra, de estar cantando. Eu disse assim, até assim, naquela visão, eu disse, eu devo estar bem lendo a palavra, mas o Senhor falou bem forte no meu coração, não, você vai estar ministrando a minha palavra mesmo. Eis-me aqui, Senhor. Então, quem somos nós para negar quando o Senhor ele está nos chamando para falar conosco, amém? Por isso eu estou aqui. E como de costume, o Evangelho de Lucas, como o nosso pastor tem ensinado, ele tem 24 capítulos, 1151 versículos. E ele foi endereçado a um certo Teófilo. E Lucas ele escreveu aos gregos. Mateus ele ensinou que ele escreveu aos judeus, Marcos aos romanos, João aos gentios, Lucas ele escreveu aos gregos. Ele escreveu para proporcionar um registro completo e exato, de tudo que Jesus ele começou a fazer, mas não só a fazer, mas ensinar, até o dia que ele foi recebido. Aleluia. No culto de terça-feira, no culto de doutrina, quem esteve aqui ouviu o ensinamento a respeito, de Jesus e o dinheiro. Aleluia. E muito me chamou a atenção um versículo que o servo do Senhor falou ali ensinando, de Lucas, capítulo 12, versículo 13, que diz: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Que Deus ele venha abençoar o servo dele que tem nos ministrado na terça-feira no culto de doutrina, porque essa palavra muito me ajudou hoje a desenvolver essa mensagem aqui, cujo tema o Senhor ele me deu. Zaqueu ele escolheu a servir a Deus e não a Mamon. Louvado seja o nome do Senhor. E se nessa noite eu fosse aqui perguntar para uma criança sobre a história de Zaqueu, com certeza essa criança ela ia detalhar, ia contar a história com detalhes, porque essa história ela é muito popular entre as crianças, talvez porque é uma atividade que as crianças elas gostam de fazer, escalar árvores, ou porque elas podem achar até incomum um adulto subir numa árvore, mas seja qual for a razão, é uma história conhecida e amada pelas crianças. E quando eu pensei sobre essa narrativa da história bíblica de Zaqueu, eu me lembrei da história, e como ela me animou, porque quando
há 1900 e bolinha, como o pastor fala, eu estudava no pré-escolar, lá na Polícia Militar, e lá a primeira canção que as professoras, tia, como a gente chama, elas ensinam a história, aquela musiquinha do Zaqueu, né? Elas já vão ali evangelizando com aquela musiquinha, né? E ali me alegrou, porque a gente vai lembrando e como se voltasse a ser uma criança. Mas eu comecei a ler e a me aprofundar, e a gente começa a ver que há verdades divinas aqui nessa palavra, nessa história, que não é uma historinha, é um fato, aconteceu com este homem, e muitas vezes é negligenciada pelo servo, pelo homem, né? Então, essa história, ela revela não só um pecador que ele se encontrou, mas ele revela que o Senhor, a preocupação do Salvador Jesus, o seu amor para com o pecador que se havia se posicionado lá numa árvore, né? Jesus, ele pode salvar uma pessoa sem ter em conta a sua posição na vida, né? Isso nós aprendemos, eu aprendi terça-feira também isso. Quando Jesus, ele se aproximou ali de Jericó, ele teve um encontro com um cego, ele estava se aproximando ali de Jericó, ele se encontrou com um cego. Teve um encontro com aquele cego, fala um Bartimeu, era um pobre mendigo da classe social mais baixa. E quando nós olhamos para Lucas, capítulo 19, versículo 1, nós vemos que Jesus, ele já está passando por Jericó, porque ali era a última viagem dele, que ele ia fazer para Jerusalém. E ali ele entra em contato com Zaqueu, um homem que era rico, do governo rico, né? E ele era de um degrau da escala econômica, né? E aqui no versículo 3, diz assim: e procurava ver quem era Jesus, no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, né? De forma clara e objetiva, aqui esse versículo, o texto, ele nos mostra que Zaqueu, ele desejou ver Jesus, né? Eu creio que assim, como que foi para Zaqueu desejar ver Jesus? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, né? Eu creio que chegaram com Zaqueu e disseram assim: olha, Zaqueu, eu nem te conto. Lá na entrada de Jericó, Jesus estava passando, e ali, sabe aquele cego, aquele mendigo que sempre ficava ali na entrada, ficava ali pedindo esmola, e de repente eu estava lá naquele dia, e começaram aquela multidão, o pessoal andando, e ele ouviu: o que é isso? E ele me perguntou, e ele perguntou o que era aquilo. E eu disse: é Jesus, o Nazareno. E aquela multidão passando, e ele disse bem assim, e o cego começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão ia, porque a multidão estava ali. Ele não conseguia, né? Ele era cego, não conseguia ver. Só o barulho, e aquela multidão lá querendo ver, também recebeu o milagre. E ele dizia: Jesus, filho de Davi. Aquele lá começaram a dizer: olha, cala a boca aí, seu cego, mendigo, a gente está aqui também querendo. E ele: mas Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus, ele ouve, manda chamá-lo, trazem o cego para ele. E Jesus diz: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. E o Senhor diz: então vê, porque a tua fé te salvou. E aquele cego, ele vai com aquela multidão, ele vai glorificando, ele vai louvando o Senhor. E essa história, eu creio que é narrada para Zaqueu. E esse primeiro ponto que eu trago é porque Zaqueu, ele desejou ver Jesus. Na hora que ele ouviu, ele recebeu ali, foi gerado dentro do coração de Zaqueu
a vontade de ver o Senhor. E Zaqueu disse: eu preciso ver. Mesmo Zaqueu tendo as suas visões, ele disse: eu preciso ver a Cristo. Aleluia. Nós precisamos de um milagre. E um milagre, aleluia. E sem um desejo puro e sincero no coração do servo, da serva, do homem, ele só consegue contemplar, receber esse milagre quando o coração dele está puro, quando o coração dele está sincero. Porque Jesus, ele tem todo o poder para mudar a nossa história, a nossa vida. E nós precisamos de Jesus, aleluia. No versículo 4, ele diz: e correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira brava, diz a minha versão, para o ver, porque havia de passar por ali, né? Ali, após Zaqueu ter desejado ver Jesus, agora Zaqueu, ele vai se empenhar para contemplar Jesus. E ali aquela multidão lá, Jesus está entrando e ele tenta, só que a Bíblia diz que ele é de baixa estatura, né? Ele é pequeno e não consegue contemplar. E aí ele procura uma árvore. Ele disse: agora eu vejo. E sobe naquela árvore. Só que essa árvore não era uma árvore normal, não. Aqui nessa versão diz sicômoro, né? Na minha versão diz figueira brava. Ela não era uma árvore como qualquer árvore. Era uma árvore que ela era uma árvore tipo desprezada, uma árvore ruim, que ela podia dar fruto, mas não era um fruto bom. E ali era brava, diz a Bíblia que era uma árvore, uma figueira brava. E ele sobe. E ali, ao procurar um lugar, ele subiu e a multidão se tornou aquele grande obstáculo para ele. Ele sobe na árvore. E o que ele faz? Ao invés de ele ficar reclamando, né? Ele não reclama, ele não chora, ele busca criatividade para vencer os obstáculos. A palavra está dizendo que é assim que a gente tem que fazer. A gente não tem que reclamar quando vinha as dificuldades, quando vinha a prova, quando vinha a luta. A gente tem que buscar ser criativo, buscar de Deus. Olha, Senhor, como eu posso agir, nós que servimos ao Senhor? Como eu posso? Para mim não reclamar, para mim não murmurar, para minhas bênçãos não ficar. Ele achou Zaqueu que ele subiu, ele foi criativo, subiu lá, mas eu só vou contemplar. Eu vou me posicionar só dali, porque o que eu quero é ver ele. Muitas vezes a gente só se posiciona assim, né? A gente diz para o Senhor: não, eu vou ficar no banco. Aqui eu te adoro, Senhor. Mas às vezes o Senhor, ele está preparando, já nos preparou para a gente estar aqui como o Senhor. Ele está me preparando, nos preparando para pregar a palavra dele. A gente diz tanto que a gente não sabe. Ah, Senhor, mas eu não sei o que eu vou falar. Mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai colocando a palavra na nossa boca. A gente estuda, a gente ora, mas o Senhor vai ministrando e vai capacitando. E é tempo de a gente buscar do Senhor. Senhor, como eu vou ser usada, Senhor? No louvor, eu vou ser tua levita. Eu vou ministrar tua palavra. É tempo de perguntar do Senhor. Como o Senhor, ele quer nos usar. Porque nós não fomos chamados só para ficar no banco. Aleluia. Zaqueu, quando o Senhor vai chamar aqui ele pensava que ele ia ficar só lá naquela árvore posicionado, mas Deus tinha planos na vida dele. Então todo aquele, irmãos, que se empenha para ver a Cristo, ele enfrenta obstáculo. Nós vamos enfrentar obstáculo todo dia. Muita gente aí fora que não conhece Jesus vão enfrentar obstáculos através dos vícios. Os vícios vão ser obstáculos. Através da bebida. É o problema financeiro, é a família. Muitas vezes é tanto e outros obstáculos. Mas nós temos que subir, porque na figueira, aleluia, Zaqueu, ele utilizou a figueira como obstáculo. E a dificuldade foi um instrumento para a elevação dele. Aleluia. Só Jesus tem a resposta para o nosso coração.
E nós temos que lutar contra os obstáculos. Vencer, porque ao final nós veremos a Cristo. E o nosso coração será respondido. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. No versículo 5, diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, né? Imediatamente, Zaqueu obedeceu o convite de Jesus, né? E desceu. E ali ele recebeu a grande bênção que ia ser derramada sobre a vida dele. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não vale a gente ficar sacrificando sem obedecer. Zaqueu ouviu, imediatamente desceu. Quantas vezes o Senhor ele tem falado para nós descermos na madrugada, para orarmos pela nossa vida espiritual, pela nossa família. A gente ora, muitas vezes vem para oração, ora aqui na igreja, mas o Senhor ele pede mais da gente, muitas vezes a gente se limita. Estou cansado, deixa para trás. Nós temos que obedecer. Aleluia. Foi um grande desafio. E nós precisamos aceitar cada dia o convite de Jesus. Porque aceitando o convite de Jesus é gerado condições necessárias para Cristo ministrar para a nossa vida. E o grande milagre acontecer. E após o milagre acontecer, vai ser consolidado a certeza da salvação. Tem crente, aleluia, que ele não tem a certeza da salvação. A gente conversa, não sabe nem se vai morar para o céu. Nós temos que ter a certeza que nós vamos para o céu, que nós vamos, aleluia, encontrar com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Ao receber Cristo em sua vida, Zaqueu, ele experimentou o milagre da salvação. E a partir daquele momento, Zaqueu, ele passou o controle total da sua vida. Os cuidados ao Senhor, ao Mestre Jesus. Aleluia. Ele passou a fazer parte do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu, ele se tornou um representante de Cristo na terra. Ao passar o controle total da sua vida para Cristo, uma nova história foi inaugurada na vida de Zaqueu. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Temos que ter a certeza plena da morada nos céus, aleluia. E essa foi a palavra que o Senhor ele colocou no meu coração. Eu peço que a igreja fique de pé nessa noite. Nessa noite o Senhor ele nos dá a oportunidade de aplicar estas verdades, aleluia, em nossas vidas. Nós temos que fazer como Zaqueu, que deu passos de fé na direção daquele que pode libertar, que pode salvar, mudar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar aquele hino como Zaqueu. Cadê a Isabelle? Vânia, vem pra gente cantar, porque eu não tô. Você vai tomar posse nessa noite das vitórias que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Assim como Deus chamou Zaqueu pelo nome, o Senhor, Ele nos chama, Ele te chama nessa noite pelo teu nome. Aleluia. Louvado seja. Como Zaqueu, eu quero subir
pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, glória a Deus. Eu quero só rapidamente falar para a irmã Valda que o Senhor Jesus manda lhe dizer que Ele está entrando na tua casa e Ele está arrumando as coisas lá na tua casa, e o que o Senhor está te chamando, porque eu vejo tu louvando o Senhor, adorando, e é tempo de se levantar, porque foi o tempo de descer e agora é o tempo de levantar na presença do Senhor. Aleluia. Tome posse das bênçãos que o Senhor tem para ti. Aleluia. E a irmã Sheila, o Senhor me faz contemplar de novo aquele cesto cheio que naquele dia na oração Deus me mostrava. Tu vai ter para dar, não vai ter nem para emprestar, porque o Senhor é contigo. A prova que tu passa, o Senhor Ele passa contigo. E aí tu vai contar as bênçãos que o Senhor Ele vai te entregar. Eu agradeço a oportunidade aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos. Aí, ó.